Bem, esta noite iremos para a próxima operação principal do reino de Satanás, da oposição de Satanás a Deus e à Igreja de Jesus Cristo. E vamos lidar com algo que intitulei o espírito do anticristo. Precisamos nos voltar em primeiro lugar para a passagem de 1 João, onde isso é descrito principalmente. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora mesmo vieram muitos anticristos, pelos quais sabemos que é a última hora. Observe que o advento e a operação do espírito do anticristo se intensificarão à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Eles, isto é, esses anticristos, saíram de nós, sendo nós a Igreja de Jesus, mas não eram dos nossos, pois se eles fossem dos nossos, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que fosse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Mas você tem uma unção do Santo e sabe todas as coisas. Ou outra tradução, todos vocês sabem, que provavelmente é a correta. Não te escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque conheceis e porque nenhuma mentira é verdadeira. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Vemos aí que... Deixe-me, antes de tudo, tentar explicar brevemente o verdadeiro significado daquela estranha frase anticristo. Você precisa ter em mente, em primeiro lugar, que a palavra Cristo vem de uma palavra grega Christus, que corresponde exatamente à palavra hebraica Machia, da qual obtemos Messias. É incrivelmente como muitos judeus e cristãos não percebem que Messias e Cristo são duas palavras diferentes para a mesma coisa. Então, quando dizemos anticristo, isso significa anti-Messias. E provavelmente será mais fácil entendermos se usarmos a expressão Messias e, novamente, a preposição. Espero que você saiba o que é uma preposição. Se não sabe, não se preocupe. Você pode sobreviver sem ela. O céu também está aberto para quem não sabe o que são preposições. Mas, de qualquer forma, a preposição anti é uma preposição grega. Tem dois significados e ambos se aplicam. Em primeiro lugar, significa contra. Então, a primeira operação é contra o Messias. O segundo significado está no lugar de. E assim, o propósito final é colocar um falso Messias no lugar do verdadeiro Messias. Portanto, esta força opera, antes de tudo, excluindo o Messias. E segundo, substituindo-o por um falso Messias. Portanto, a operação total ocorre em duas fases. E quando você começa a reconhecer isso, acho que verá que o espírito do anticristo está extremamente ativo em quase toda a igreja professa. Ruth e eu temos um amigo na América que pertence a uma igreja que seria chamada de evangélica tradicional. Não quero nomear a denominação. E eles me disseram um dia, na nossa igreja você pode falar sobre Buda, você pode falar sobre Sócrates, você pode falar sobre Platão, você pode falar sobre Martin Luther King e ninguém fica chateado. Mas se você falar sobre Jesus, todo mundo fica chateado. E o que é isso? É o espírito do anticristo. Está na primeira fase de se livrar do verdadeiro Messias. Mas todos nós precisamos ter em mente que esse não é o fim do propósito de Satanás. Seu propósito é substituir o verdadeiro Messias por um falso Messias. Então é com isso que estamos lidando. Torna-se óbvio, quando você vê isso, que esta operação específica de Satanás só é aplicável onde Jesus foi pregado. Você não pode rejeitar Jesus se nunca ouviu falar de Jesus. Então a bruxaria é diferente.
A feitiçaria pertence a toda a raça humana decaída. Na verdade, é como eu disse, a religião universal da raça caída, com muitas manifestações, formas e cerimônias diferentes. Mas o anticristo só pode ser manifestado onde Cristo foi pregado pela primeira vez. Na tentação de Jesus no deserto, no início do seu ministério, está registrado no Evangelho de Mateus que ele disse a Satanás: "Afaste-se de mim", que é a maneira normal de traduzir isso. Mas é perfeitamente possível traduzir isso: "Siga atrás de mim". E acredito que seja uma realidade espiritual, que onde quer que Jesus e o Evangelho sejam proclamados, Deus permitirá que a afirmação oposta se siga. Na verdade, a humanidade será forçada a escolher entre o verdadeiro Messias e o falso. Faz parte da maneira de Deus lidar conosco, que ele não exclua as falsas opções. E é nossa responsabilidade fazer a escolha certa. Acho que isso é extremamente relevante para a nossa geração. Acredito que esta geração, de uma forma ou de outra, terá que tomar uma decisão: verdadeiro Messias ou falso Messias. E o espírito do anticristo é extremamente ativo, muito mais do que a maioria de vocês imagina, pressionando-nos a tomar a decisão errada. Agora, nesta passagem que lemos em 1 João capítulo 2, talvez devêssemos ler 1 João capítulo 4, apenas 2 versículos também, versículos 2 e 3. 1 João capítulo 4. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus, o Messias, veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus, o Messias, veio em carne não é de Deus. Agora, alguns de vocês que têm traduções alternativas terão uma versão mais curta. Todo o espírito que não confessa Jesus, o Messias. O significado é o mesmo. E este é o espírito do anticristo, que vocês ouviram que estava vindo e agora já está no mundo. Se olharmos as duas passagens juntas, veremos 3 formas de anticristo. Em primeiro lugar, existem muitos anticristos. E no decorrer da história humana, muitos anticristos apareceram e se manifestaram. Falarei brevemente sobre apenas alguns deles daqui a pouco. Em segundo lugar, existe o anticristo. Não muitos, mas apenas um específico. Essa, creio eu, é a manifestação final, o produto final do espírito do anticristo, que ainda não foi, até onde sei, revelado na história humana. Costumo dizer às pessoas, acho que a sombra dele já caiu no palco, mas não vimos a pessoa real. Mas no final desta era, as Escrituras deixam claro, haverá um governante final, extremamente maligno e extremamente poderoso, que dominará toda a raça humana por um breve período, que será o anticristo. A terceira forma é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é o espírito que opera através de cada anticristo. E João nos deu certas marcas do espírito do anticristo, que são muito importantes. Primeiro de tudo, começa na associação com o povo de Deus. Pois João diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19: Eles, os anticristos, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Pois, se eles fossem dos nossos, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que nenhum deles era dos nossos. Portanto, o anticristo sempre começa, de alguma forma, em associação com o povo de Deus, mas realmente não pertence a esse lugar, e no devido tempo, isso será manifestado. Esta é uma marca do espírito do anticristo. A segunda é que nega que Jesus seja o Messias. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Ele é o anticristo. E então João continua com a terceira marca.
Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Isso é muito importante. O anticristo não nega a existência de Deus. Na verdade, ele afirma ser o representante de Deus. O que ele nega é o relacionamento do Pai e do Filho dentro da divindade. E onde quer que você encontre a negação disso, provavelmente estará enfrentando o espírito do anticristo. E a quarta marca do anticristo, que é dada em 1 João capítulo 4, é que ele nega que o Messias veio. Provavelmente acredita no Messias que virá, mas nega que o Messias já veio. Deixe-me recapitular essas 4 marcas, porque são extremamente importantes. Primeiro de tudo, o anticristo começa em associação com o povo de Deus. Em segundo lugar, nega que Jesus seja o Messias. Obviamente, isso não pode ser paganismo, porque o paganismo nem ouviu falar de Jesus, entende? Só pode acontecer onde Jesus foi proclamado. Terceiro, nega o relacionamento pai e filho dentro da divindade. Não nega necessariamente a Deus, mas nega um Deus que é revelado como pai e filho. E 4, nega que o Messias veio, mas muito provavelmente ensina que o Messias virá. Agora, vamos pegar alguns exemplos históricos e devo confessar que o que eu vou dizer é um tanto controverso. O problema com a verdade é que ela pode ser controversa. Certamente não tenho nenhum desejo de ofender ninguém e não tenho nenhum desejo particular de atacar outras religiões. O que eu quero fazer é apresentar a verdade. Mas a primeira e mais persistente e duradoura manifestação do espírito do anticristo está no judaísmo. Sempre pensamos que o cristianismo se ramificou do judaísmo. E é isso que o povo judeu basicamente lhe dirá. Deixe-me dizer, não sou judeu, embora minha esposa seja, e somos muito próximos do povo judeu. Cheguei à conclusão de que isso não é verdade. O que aconteceu é que o cristianismo, isto é, o ensino de Jesus e seus discípulos, não todo o cristianismo que se seguiu desde então, mas o ensino de Jesus e seus discípulos é a verdadeira continuação da religião do Antigo Testamento. E o judaísmo se ramificou a partir disso. Você vê? Isso é algo muito importante de se ver, especialmente no contato com o povo judeu, como frequentemente fazemos. Então essa é a primeira marca. Tudo começou em associação com o povo de Deus. Não sou especialista em judaísmo, mas se analisarmos os seus ensinamentos, muitos deles são uma recusa não reconhecida de acreditar em Jesus. Muito do que é ensinado é uma força que nega as reivindicações de Jesus. A segunda manifestação do cristianismo no judaísmo é obviamente muito simples. Nega que Jesus seja o Messias, mas acredita no Messias que há de vir. Terceiro, nega o relacionamento pai e filho dentro da divindade. Rejeita a afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus. E não aceita que Deus tem um filho. E em quarto lugar, como eu disse, nega que o Messias tenha vindo. Curiosamente, só para atualizar, no verão passado, 1988, em Jerusalém, cartazes muito elegantes apareceram na cidade, em todas as principais ruas da cidade em hebraico, dizendo o seguinte: o Messias chegou! E se você quiser, encontre-o, vá ao Monte das Oliveiras num determinado domingo e ele estará lá. Lindamente impresso, não tenho ideia de quem os imprimiu. Eu sei que um jornalista foi lá para ver o que aconteceu, mas não encontrou o Messias. Mas isso é apenas para mostrar o quão real é esse problema. Se você falar com o povo judeu, com uma atitude simpática e usar o nome Messias, algo muda aos olhos deles, porque é uma palavra que tem um significado especial para o povo judeu. Agora quero lhe oferecer uma sugestão.
um pensamento que tenho e você tem toda a liberdade de discordar de mim. Quero abrir em Mateus capítulo 27 por um momento e ler apenas um versículo. Sugiro a você que neste versículo temos a primeira manifestação real e poderosa do espírito do anticristo. Mateus 27, versículo 21. Jesus foi levado perante o governador Pôncio Pilatos. Pilatos não consegue encontrar nada de errado com Jesus, mas os líderes religiosos judeus persistem em acusá-lo e incitam toda a multidão judaica a se voltar contra ele. E precisamos ter em mente que qualquer uma daquelas pessoas naquela multidão devem ter estado na mesma multidão que apenas uma semana antes o havia recebido em Jerusalém, colocado ramos de palmeira no caminho e dito: bendito aquele que vem no nome do Senhor, o que ilustra algo que não devemos ignorar, que a humanidade é extremamente inconsistente. Não demorou mais de uma semana para reverterem totalmente a sua atitude, mas não acredito que tenha sido apenas uma reação humana natural. Acredito que houve uma tremenda guerra espiritual acontecendo no reino invisível e, infelizmente, o espírito do anticristo prevaleceu. E isso é o que aconteceu. O governador Pôncio Pilatos trouxe Jesus para fora e disse: é seu privilégio que eu liberte um prisioneiro todos os anos neste período. Devo libertar Jesus ou libertar Barrabás? Barrabás era um agitador político, um assassino, um homem violento. Ele nunca fez bem a ninguém. Enquanto, por outro lado, Jesus nunca fez mal a ninguém. Ele curou milhares, abençoou milhares, alimentou milhares. Não havia nenhuma razão lógica para se voltar contra Jesus. Não era lógica, era uma força espiritual em ação. E este, creio eu, é o versículo-chave, Mateus 27, 21. O governador, que é Pilatos, respondeu e disse-lhes a multidão judaica: qual dos dois quereis que eu vos solte? E assim Israel é uma espécie de antitipo do que acontecerá com a humanidade, na minha opinião. Porque acredito que toda a humanidade acabará por se deparar com esta escolha. Qual das duas? Você quer Jesus, o Salvador, o Curador, o Justo? Ou você quer Barrabás, um agitador político perverso e violento? Num certo sentido, Barrabás é um tipo do anticristo. E eles escolheram. Quem eles escolheram? Barrabás. Ouça, não vamos apontar o dedo para eles. Tenhamos muito cuidado quando chegar a hora de não cometermos o mesmo erro. Houve uma força espiritual em ação que varreu aquela multidão e a mudou. E eles ficaram quase loucos de raiva, ciúme e fúria, sem qualquer causa. E eu pessoalmente acredito que foi quando o espírito do anticristo impactou a humanidade pela primeira vez. E, num certo sentido, procurou dominar o povo judeu desde então até agora. Agora Jesus os advertiu. Se você abrir em João capítulo 5, no versículo 43... Eles estavam neste ponto contestando sua afirmação de ser o Messias e o Filho de Deus. E Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. E se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberá. Agora isso foi provado abundantemente verdadeiro. Em outras palavras, eu sou o Messias verdadeiro, mas vocês não me receberam. Se um falso Messias vier em seu nome, vocês o receberá. E a enciclopédia judaica registra aproximadamente 40 falsos messias, que vieram desde então e foram recebidos pelo povo judeu. Para citar apenas 1, 2 ou 3 deles, o mais famoso provavelmente é Bar Kokhba,
que liderou uma revolta contra Roma no ano de 138 depois de Cristo, creio eu. Depois houve Moisés de Creta. Penso que no século V, que persuadiu as pessoas de que deveriam entrar no mar vindo de Creta e encontrariam o Messias, e milhares foram para o mar e morreram afogados. E então, no ano de 1666, que deveria ser o ano milagroso, Sabbatai Tzvi afirmou ser o Messias e foi recebido com entusiasmo por multidões. Um dos falsos ensinamentos do judaísmo não é ensinado por todo o judaísmo, mas há um ensinamento no judaísmo, é que quem nos devolve o nosso templo é o Messias. Você sabe, tenho certeza de que a área do templo, o local sagrado de todo o povo judeu, ainda está ocupada por uma mesquita muçulmana e os judeus não estão sequer autorizados a ir para lá, embora na verdade controlem politicamente toda a área. E eu pessoalmente acredito que se surgisse uma personalidade política que pudesse de alguma forma intervir no Oriente Médio e obter para o povo judeu o direito de construir ali o seu templo, eles o aclamariam com entusiasmo como o Messias. E ele apelaria a toda a comunidade judaica em todo o mundo. E eu sugeria que isso não pode estar muito longe. Tudo bem, agora vamos dar uma olhada em outra manifestação principal do espírito do anticristo, e é extremamente importante para nós, como cristãos, estarmos bem informados neste momento. Isto é, o Islã, que é o nome da religião de Maomé. Islã significa perfeição, completude, realização. Maomé surgiu no século VII desta época na Península Arábica. Afirmava ser um profeta, afirmava ter recebido numa caverna de um arcanjo a revelação da religião que então se tornou o Islã. E ele afirmou que a sua religião, o Islã, era o verdadeiro cumprimento do Antigo e do Novo Testamento. Ele alegou que os cristãos e os evangelhos tinham pervertido a verdade real, mas ele, através do Islã, estava a restaurá-la. Esta é a afirmação básica de Maomé. E ele primeiro acreditou que, por rejeitar a idolatria e por rejeitar as reivindicações do cristianismo, o povo judeu o seguiria. Mas ele ficou desapontado. E quando eles não o seguiram, ele se voltou contra eles e se tornou um perseguidor deles. Agora vamos considerar os ensinamentos do Islã. Pessoalmente, esta é a minha opinião neste momento. Penso que o Islã é a força mais sinistra e poderosa que se opõe à verdade de Deus em ação no mundo. É uma tragédia que tantos cristãos no Ocidente tenham compreendido e subestimado totalmente o Islã. Se uma vez ganhar o poder, irá, em primeiro lugar, suprimir os judeus e, em segundo lugar, suprimir os cristãos. Nos países muçulmanos, ao longo dos séculos, os cristãos e os judeus receberam o título de obscuros, que significa pessoas de segunda classe. É mais adequado ao Islã ter alguns deles por perto, para mantê-los numa condição tão baixa e degradada que a superioridade do Islã seja manifestada para todos. Ruth e eu estávamos no Paquistão em 1985 pregando o evangelho lá. Uma das primeiras coisas que nos aconteceu foi que fomos levados para visitar a comunidade judaica, sinto muito, a comunidade cristã de Karachi. E ainda me lembro da terrível sensação de doença física, quando vi a miséria, a pobreza, a condição degradante. Eles tinham esgotos a céu aberto nas ruas. Eles iam ao banheiro ao ar livre. E esta foi a imagem do cristianismo apresentado ao povo do Paquistão.
Isso combinava com eles, você entende? Não queriam eliminados totalmente, queriam apenas demonstrar a total superioridade dos muçulmanos sobre os cristãos. Por exemplo, os muçulmanos nunca limparão vasos sanitários. Portanto, todos os faxineiros de vasos sanitários no Paquistão são cristãos. Essa é basicamente a visão paquistanesa do cristianismo. Este é apenas um dos inúmeros exemplos de como os judeus e os cristãos têm sido uma minoria inferior e totalmente reprimida nos países islâmicos. O juramento de um cristão não é aceito nos tribunais islâmicos. A evidência de um cristão contra um muçulmano não é aceita. É verdade que o Islã nunca foi culpado de nada tão terrível como o Holocausto, mas tem um longo historial de 13 séculos de supressão e desprezo pelo cristianismo. É difícil para você que não está familiarizado perceber com que total desprezo eles veem os cristãos. Veja, as coisas que nós, através da herança e tradição cristã, consideramos excelentes, como a misericórdia e o perdão, para os muçulmanos são apenas fraquezas. Veja, atualmente a situação no Oriente Médio, os políticos ocidentais, mesmo que não sejam cristãos, têm um ponto de vista cristão. Eles têm uma formação, falam de misericórdia, de paz, de perdão. Para os muçulmanos, isso é um disparate. No pensamento muçulmano, a vingança é um dever sagrado. Só quero trazer à tona o espírito totalmente diferente que existe, porque nem sempre é óbvio. Agora, como salientei, o Islã novamente tem as marcas, a maioria delas. Tudo começou em associação com o Antigo e o Novo Testamento. Afirmava ser o resultado dessa revelação de Deus, mas nega certos fundamentos básicos da fé cristã. Nega a morte expiatória de Jesus na cruz. Maomé ensinou que Jesus não morreu. Um anjo veio e o tirou da cruz antes de morrer. Porque não há morte, não há expiação, e porque não há expiação, não há perdão. E nenhum muçulmano tem a certeza de que os pecados serão perdoados a qualquer momento. Em segundo lugar, isto eles negam com intensidade fanática, que Jesus é o Filho de Deus. Você pode conversar com os muçulmanos sobre Jesus como profeta, e eles lhe darão atenção cuidadosa. Na verdade, o Alcorão reconhece Jesus como profeta, até como Salvador, até como Messias. Mas quando você diz que ele é o Filho de Deus, você traz à tona a mais intensa e amarga oposição. Na famosa mesquita chamada Cúpula da Rocha, construída no local do que já foi o Templo de Salomão, nas inscrições árabes ao seu redor, 2 vezes diz que Deus não precisa de um filho. Até que você encontre isso, você não tem ideia da intensidade da oposição a isso. E então, como eu disse, nega o relacionamento pai-filho dentro da divindade. Então, curiosamente, ambas as religiões que vimos, o judaísmo e o islamismo, têm origem no Oriente Médio. Se você fizer um tour em Israel e tiver um guia, provavelmente, em algum momento, eles lhes dirão que o Oriente Médio é a origem das 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. É meu palpite e apenas ofereço isso como algo para você pensar. Que o espírito do anticristo terá sucesso na igreja professa na eliminação de Jesus. No fim das contas, teremos um cristianismo sem Jesus. Será um sistema moral, um sistema legal, um sistema cheio de todos os tipos de espetáculos e religiões, mas sem Jesus.
E veja, uma vez eliminado Jesus, você abriu o caminho para uma síntese do judaísmo, do cristianismo e do islã. Estou inclinado a pensar, esta é apenas uma opinião pessoal, que o anticristo liderará tal religião, unindo o judaísmo, o islamismo e o cristianismo apóstata. Acho que não estamos muito longe disso. Se considerarmos que tanto o Papa como o arcebispo de Canterbury conduziram nos últimos anos em igrejas cristãs cerimônias onde sacerdotes islâmicos e todos os tipos de hindus, índios, americanos foram todos recebidos como irmãos. Veja, você pode simplesmente ler isso no jornal, mas esse é o espírito do anticristo. Seu objetivo é eliminar Jesus. Ele é a pedra de tropeço. A cruz é a pedra de tropeço. Elimine Jesus na cruz e o cristianismo poderá fundir-se com todos os tipos de religiões. E eu pessoalmente acho que estamos bem no caminho nesse sentido. Essa é a minha opinião pessoal. Penso que temos que ser muito cautelosos na nossa atitude e na nossa abordagem a estas coisas, porque penso que o espírito de engano está em ação. Então, como eu disse, tem havido muitas pessoas ou sistemas anticristãos menores. Por exemplo, há cerca de 30 anos, estive no Quênia em trabalho educativo e pessoalmente tenho um grande respeito por Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do Quênia. Mas, no período que aconteceu a independência do Quênia, sob o que chamaram de Revolta Mau Mau, que provavelmente se lembra da palavra Mau Mau. Os seguidores de Mau Mau pegaram todos os hinos cristãos que os missionários lhes ensinaram e os reformularam. Eles colocaram Jomo no lugar de Jesus. Então, novamente, este é apenas um exemplo simples do espírito do anticristo. Não estou dizendo que Jomo era um anticristo, porque acho que ele era um homem bom em alguns aspectos, embora nunca tenha sido cristão. Mas acho que ele fez um bom trabalho, não quero ser considerado um crítico dele. Mas o espírito estava em ação. Era o espírito do anticristo. Agora, vamos à manifestação final do espírito do anticristo no anticristo. Agora estamos a lidar com algo que, tanto quanto sei, ainda é futuro. Se não for futuro, ainda não o descobri. Portanto, sempre existe a possibilidade de erro. E não estou de forma alguma estabelecendo a lei, afirmando que tudo será exatamente como o apresento, mas quero direcionar sua atenção para essas passagens muito importantes das Escrituras, para que pelo menos você não as ignore, que você não esteja inconsciente do que Satanás está planejando e que possa formar alguma opinião sobre o quão longe ele avançou na execução de seus planos. Vamos voltar primeiro para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é realmente dedicado principalmente a lidar com o aparecimento, revelação e manifestação do anticristo. Também trata da preparação para a volta do Senhor. E é claro que eles estão intimamente interligados, porque o ato satânico final, antes do retorno do Senhor, será o anticristo. Na verdade, Paulo diz: o Senhor destruirá o anticristo com o esplendor da sua vinda. Pessoalmente, não tenho nenhum objetivo real de ser um herói. Estou preparado para deixar Jesus lidar pessoalmente com o anticristo. Acho que ele é o único que pode. Acho que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, lidará com o falso quando ele vier. Acho que esse é um dos principais propósitos da sua vinda. É derrotar, derrubar e destruir o anticristo. De qualquer forma, se abrirmos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, começando no versículo 1 e apenas lermos até o versículo 3,
Agora, irmãos, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o tema desta passagem. E a palavra vinda ali é a palavra parousia em grego, que normalmente é usada para a segunda vinda do Senhor Jesus. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, essa é a igreja que será arrebatada para encontrá-lo. Pedimos que você não fique tão abalado ou perturbado. Não se perturbe, não seja enganado. Seja por espírito, isto é, uma falsa profecia ou um falso mestre, ou por palavra, como alguma mensagem profética que circula, como a que circulou recentemente de que Jesus viria no dia 12 de setembro. Foi no dia 12 de setembro? Você sabe, estou simplesmente surpreso. Não sei se isso circulou na Grã-Bretanha, mas multidões de cristãos acreditaram nisso nos Estados Unidos. Isso me mostra a ignorância terrível e abismal, pelo menos dos cristãos americanos. E não sei se os cristãos de outras nações são muito melhores. Eu realmente não estou preparado para dizer. Quero dizer, milhares de pessoas acreditaram neste professor, que disse que Jesus viria em Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Suponho que eles não ficariam realmente envergonhados por ele não ter vindo. Essa é a coisa incrível. Eles ainda podem continuar acreditando nas pessoas depois de estarem totalmente erradas. De qualquer forma, entendo por que Paulo escreveu estas palavras. Não se abalem, nem se perturbem, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa. Veja que coragem de Satanás, que ele foi capaz de fazer as pessoas receberem as letras do nome de Paulo, assiná-las com o nome de Paulo como se tivessem sido escritas por Paulo. Eu tive um amigo uma vez, um ministro. Ele ainda é meu amigo, na verdade ele costumava distribuir. Ele era um bom irmão e se eu falasse o nome dele, a maioria de vocês o conheceria. Suas próprias fitas de ensino quando ele era pastor de uma determinada igreja. Havia um certo grupo que tinha uma doutrina muito errada. Pegou suas fitas e no lado branco, gravou seus próprios ensinamentos. Sem dizer a ele, devolveu para ele. E depois disso, quando a igreja emprestou os ensinamentos do pastor, ele também estava emprestando a mesma fita. Este ensinamento completamente errado. Não imagine que Satanás não tenha coragem. Ele tem uma coragem infinita. Não há limite para a sua coragem. Tudo bem, continuando. Não se deixe enganar como se o dia de Cristo tivesse chegado. Algumas pessoas estavam ensinando que ele havia vindo mesmo naquela época. E que ninguém os engane de forma alguma. E quero dizer a cada um de vocês que ninguém os engane de forma alguma. Pois esse dia não chegará a menos que a apostasia venha primeiro. A palavra apostasia em grego é apostasia, significa apostasia. Significa uma rejeição deliberada da verdade revelada. E penso que estamos a viver em dias de apostasia. Voltarei a isso um pouco mais tarde. A menos que a apostasia venha primeiro e o homem do pecado ou da iniquidade seja revelado, o filho da perdição. Portanto, existem mais dois títulos do anticristo. Ele é o homem da ilegalidade, ele é a personificação suprema da rebelião do homem contra Deus e da rejeição das leis de Deus. E ele é o filho da perdição, aquele que caminha para uma eternidade perdida. É interessante que haja apenas uma outra pessoa no Novo Testamento que é chamado de filho da perdição. Você sabe quem é? Judas. Judas Iscariotes. Ele era um falso apóstolo. Portanto, vemos aqui novamente a implicação de que esta pessoa começará a associar-se de alguma forma com a igreja cristã. Pessoalmente, acho que ele será carismático, super carismático. Eu realmente quero dizer isso. Tudo bem que se opõe e se exalta acima de tudo isso se chama Deus. Não iremos além disso nem por um momento. Mas agora temos três nomes diferentes para o mesmo ser, o anticristo, o homem da iniquidade, o homem da perdição. E temos outro nome importante em Apocalipse 13. Vamos ir para Apocalipse 13, começando no versículo 1. Isto faz parte de uma visão que João teve nesta revelação. Vi surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nos seus chifres 10 coroas, e nas suas cabeças um nome blasfemo.
Ora, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram como os de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Satanás, isso mesmo, é absolutamente claro. Então, aqui está uma pessoa que surgirá, a quem Satanás dará seu poder. Por que Satanás dará seu poder a essa pessoa? Porque isso permitirá que essa pessoa ganhe o domínio sobre toda a raça humana e persuadir ou forçar toda a raça humana a fazer a única coisa que Satanás mais deseja, e o que é adorá-lo. Ver, este é o seu objetivo. Ele tem trabalhado nisso com paciência e perseverança por muitos e muitos séculos e está muito próximo de alcançar seu objetivo neste momento. Continuando, vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e esta ferida mortal foi curada, e todo o mundo maravilhou-se e seguiu a besta. Há uma espécie de falsa ressurreição aqui. Não sei se esta pessoa será assassinada, ele aparentemente estará morto e retornará à vida. O que teria acontecido na América se John Kennedy voltasse à vida após seu assassinato? Não haveria muitas pessoas que não se vendessem a John Kennedy. Continuando, versículo 4. Então eles, essas são as pessoas da terra, adoraram o dragão. Quem é esse? Satanás, que deu autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra com ela? Esse é o capítulo 4, a besta, a besta. É uma palavra grega que significa uma criatura selvagem, um animal de rapina, como um leopardo ou um leão ou um desses. Agora, no Apocalipse há um contraste muito deliberado entre duas pessoas. A besta, que é o governante de Satanás, e o cordeiro, que é o governante de Deus. E eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos em mente, em nosso espírito, que não cultivamos a natureza da besta, mas temos que cultivar a natureza do cordeiro. Veja, quando o Espírito Santo desceu, no início do ministério de Jesus, e procurou alguém para se estabelecer, que natureza ele procurou? O cordeiro, isso mesmo. João Batista disse: eis o cordeiro de Deus. E sobre ele desceu o Espírito Santo. Penso que esta é uma das grandes questões que preocupa cada um de nós. Porque o mundo de hoje é tão competitivo, é tão intenso, as pessoas são tão extremas e violentas que é muito fácil deixar a natureza da besta começar a infiltrar-se em nós. Mas o que Deus quer de nós é a natureza do cordeiro. Vejamos uma pequena gravura do cordeiro em Apocalipse 5. Poderíamos ler bastante, mas não leremos muito. Começando no versículo 5. João teve uma visão de um pergaminho nas mãos de Deus, e não houve ninguém que fosse considerado digno de abri-lo. Então João estava chorando. Mas um dos anciãos me disse: não chore, mas eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isto é realmente dramático, porque João estava procurando um leão. Mas o que ele viu? Eu olhei e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava um cordeiro como se tivesse sido morto. Então o leão é um cordeiro. Isso é uma contradição deliberada. Portanto, o governante designado por Deus não tem a natureza da besta. Ele tem a natureza do cordeiro. E ele está exaltado acima de todos os outros porque deu sua vida, porque ele se humilhou, porque ele seguiu o caminho da mansidão, da humildade, porque ele não resistiu aos seus prendedores e aos seus perseguidores. E eu realmente acredito que a igreja nestes dias terá que mostrar a mesma natureza. E não acredito que seja fácil. Sugiro-lhe isto. Não é uma sugestão popular. Penso que a igreja pode voltar para casa da mesma forma que o seu Senhor.
pelo caminho da cruz. Acho que vamos conquistar. Como diz o hino, quando estivermos fracos, a força de Deus se aperfeiçoará em nossa fraqueza. Acredito que essa é uma lição que teremos que aprender. E há muitos ensinamentos na igreja hoje que falam sobre tudo o que podemos fazer com todo o nosso poder e tudo o que a fé pode realizar, mas acredito que isso realmente está inflamando o homem natural, a natureza carnal, e que a natureza tem que ser crucificada antes que possamos entrar no propósito de Deus para nós. Poderíamos continuar com a adoração do Cordeiro, mas acho que você pode ler isso por si mesmo. Vamos voltar agora para Apocalipse 13 e apenas dar uma olhada em algumas partes desta descrição. Vimos que todos adoraram a besta. E todos estavam convencidos de que era inútil fazer guerra contra a besta. Agora, quem sabe o que acontecerá? Mas suponhamos que um governador mundial chegasse ao poder, acumulasse todas as armas nucleares e ninguém mais pudesse ter nenhuma. Bem, ninguém faria guerra com ele. Seria suicídio até mesmo pensar nisso. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o que estou tentando apontar para vocês é que a situação retratada aqui pode estar muito próxima. Então ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar dele, do seu nome, do seu tabernáculo e de todos que habitam no céu. Ele é o desafiante aberto de Deus. Ele não é um inimigo secreto. Ele balança o punho diante do trono do Todo-Poderoso. E novamente temos um tipo de atitude como essa que está muito próxima de nós hoje. E foi concedido a ele. Por quem? Presumo por Deus. Um pensamento assustador. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos. Quem são os santos? Suponho que somos nós. Espero que sejamos nós. E, no entanto, quando digo que espero que sejamos nós, é uma esperança meio ambígua, não é? Quero ser um santo, mas quero que a besta faça guerra comigo? Agora, você pode ter que escolher entre duas opções. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los. Veja, quero incutir em seu pensamento que o cristianismo não é uma vitória fácil. Na verdade, penso que, de certa forma, está incluída na nossa fé a vontade de sermos aparentemente vencidos, derrotados, mas não realmente derrotados. Veja, Jesus se importa muito pouco com a opinião deste mundo. Você já pensou sobre isso? Qual foi sua última aparição pública? Como um cadáver numa cruz. E ele nunca procurou corrigir essa aparência e nunca reapareceu, exceto para as pessoas que acreditam nele. Quanto nos importamos com a opinião do mundo? Nós nos importamos mais do que isso? Paulo disse, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tudo bem, vamos um pouco mais longe, todos os que habitam na terra irão adorá-lo, cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta é uma afirmação dramática. Toda a raça humana irá adorá-lo, exceto aqueles a quem Deus escolheu para si mesmo, cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então vemos essa outra pessoa muito sinistra, que veremos brevemente aqui. A segunda besta, continuamos agora no versículo 11, então vi outra besta subindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Ele parecia ser um cordeiro, mas na verdade tinha a voz de um dragão. E eu acredito que esta é uma pessoa religiosa. De modo geral, ele é chamado de falso profeta. E acredito que a falsa religião se alinhará com o falso Messias. E eu sugiro a você que isso já está acontecendo. Por exemplo, na China, onde o movimento dos 3 auto-oficiais, atualmente sob a liderança do bispo Jing, alinhou-se totalmente com o governante comunista ateu e é o principal perseguidor dos verdadeiros cristãos. Penso que o mesmo aconteceu na Rússia soviética, onde o chefe da Igreja Ortodoxa Russa apoiou totalmente Stalin e está agora a ter dificuldades em decidir o que dizer sobre isso. Veja, acredito que o governante político apreciará
a importância da religião e cooptará a religião na sua forma falsa para apoiar o seu poder. E ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Não temos tempo para aprofundar isso, mas observe a falsa trindade. Veja, a antiga igreja da Idade Média, que usava o latim, dizia Diabolus Sinius Dei. O diabo é o macaco de Deus. Ele realmente nunca surge com nada totalmente novo. Tudo o que ele pode fazer é fazer uma cópia incorreta do que Deus fez. Então há uma falsa trindade, você vê? Satanás, a besta e o falso profeta. E produzem uma imagem que, em certo sentido, é uma igreja falsa. Tudo bem? Vamos voltar rapidamente ao capítulo 2 de 2 Tessalonicenses para encerrar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E voltamos àquele versículo-chave, o versículo 3. Ninguém vos engane de forma alguma, pois naquele dia a vinda do Senhor não acontecerá a menos que a apostasia venha primeiro e o homem do pecado seja revelado. Agora, como eu disse, a palavra caído é uma palavra grega da qual derivamos a palavra inglesa apostasia. E o seu significado principal é uma rejeição deliberada da verdade revelada. Sugiro-lhe que estamos cercados pela apostasia no mundo hoje. Ao longo dos séculos, houve homens e líderes da igreja que foram maus, imorais, gananciosos, mas não negaram abertamente as grandes verdades básicas da fé cristã. Na verdade, essas verdades foram os meios que usaram para apoiar o seu poder. Mas neste século, começando, creio, provavelmente na Alemanha, temos hoje líderes eclesiásticos, representantes oficiais das igrejas, que negaram todas as grandes verdades básicas da fé cristã. A divindade de Jesus, o seu nascimento virginal, a sua morte expiatória, a sua ressurreição física e sua vinda novamente. E muitos deles ocuparam e ocupam posições de honra e autoridade na igreja cristã professa. Na Grã-Bretanha, como sabem, penso que 2/3 dos bispos da igreja anglicana basicamente se alinharam com essas declarações, feitas originalmente pelo bispo Durham. Não estou a apoiar a ninguém, estou apenas a salientar que esta é uma característica deste século, que não creio que tenha existido em nenhum século anterior. Acredito que já estamos confrontados com a apostasia. E você vê que a igreja é o baluarte contra o erro. Portanto, Satanás tem que penetrar na igreja antes que ela possa romper com o seu erro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like. E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.